Cumprimentar a presença de Marise Aita, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, assistindo de São Paulo, Luiz Rodrigues, capitão R1 do Exército, graduado em História pela Universidade de Brasília e professor do Colégio Militar de Curitiba, Alex Queiroz, trabalha no Ministério da Defesa. Enfim, eu vou lembrando aqui a presença de muitas pessoas, lembrando que o general Conforto voltará a falar, coronel Bazuc também. Sigamos aqui. Professor Zarpelão, mais uma vez, obrigado pela presença nesta live. Professor Zarpelão, pode-se considerar como motor da criação da União Europeia as repercussões negativas das duas grandes guerras mundiais que abalaram a Europa, fazendo brotar o sentimento de reerguer este continente, o que certamente seria facilitado com a união dos Estados. A integração da União Europeia caminhou adotando inicialmente a livre circulação de bens, depois a livre circulação de serviços, posteriormente a livre circulação de pessoas, para, ao fim, permitir a livre circulação de capitais através do euro. Cada um desses pilares, ainda nos dizeres do periódico que a gente consultou, está evoluindo os níveis de integração, sendo que, com o mercado comum, os 4 pilares já teriam sido alcançados pelo bloco. Por fim, professor Zarpelão, haveria a união econômica e política decorrente da consolidação desses pilares? O que o senhor acha sobre isso? Primeiro, boa tarde a todos. Cumprimentar a todos que estão presentes, alunos, ex-alunos, alunos, colegas, amigos. Cumprimentar também ao general Conforto, é uma honra estar aqui. Cumprimentar também o coronel Bazuc, capitão Túlio, os professores Robson, professor Marcelo e o professor Nélio Reis, e a todos que estão aqui nos assistindo nessa tarde boa para discutir sobre Europa, sobre geopolítica. É sempre bom aprender, sempre bom discutir temas de grande relevância, não só internacional, como nacional também. Bom, respondendo à pergunta do professor, e agradecer também à revista Inovação Social pelo convite, e ao Instituto Federal de São Paulo, ao nosso grande Instituto Federal de São Paulo. Bom, a pergunta, na verdade, ela é bastante complexa, porque ela demandaria uma análise histórica. É claro que eu não tenho tempo para isso, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Acontece que uma das características mais basais da história da Europa, ao longo dos séculos e milênios, a sua formação, não só histórica, como uma formação também étnica, até porque a Europa foi formada ao longo da história por várias e várias invasões, impérios, aqui já, inclusive, alguns lembrados e nomeados, não vou aqui me ater, mas é importante a gente lembrar que uma das coisas, como eu estava dizendo, que é uma das características basais da Europa ou, no caso, são guerras. As guerras foram fundamentais na formação da história da Europa. É claro que a guerra é um elemento eminentemente humano. Inclusive, aqui nós estamos em meio a vários militares que sabem muito melhor do que eu estou falando. Mas eu estou dizendo aqui a guerra como uma manifestação humana. E a Europa não é diferente. Só que a Europa, ela produziu, por exemplo, alguns dos séculos que nós tivemos ao longo da história da Europa, exemplo, o século XVII é um século eminentemente de guerras, Por exemplo, a Guerra dos 30 Anos. Eu poderia aqui citar várias e várias guerras ao longo da história europeia, mas o objetivo aqui é o seguinte, é que essa tradição bélica europeia, principalmente quando a Europa se lança aos mares, a gente está pensando aqui nas grandes navegações a partir dos séculos XV e XVI, vai levar não só o estilo de vida europeu, o modo de pensar europeu, a maneira de falar, as línguas, no caso, perdão, a filosofia, o conhecimento europeu, mas também os seus problemas internos, muitos dos problemas internos que a Europa teve e tem. Bom, acontece, e bem lembrado pelo professor Nélio na questão, é que as duas guerras mundiais que nós tivemos ao longo do século XX, a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918,
E a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, elas não só levaram a Europa à guerra, mas como o mundo. Na verdade, existe uma série de discussões que mostram como a Europa, aqui já citada as guerras napoleônicas podem ser consideradas até uma guerra de âmbito mundial, pela repercussão que ela teve. Até na independência do Brasil, já citada aqui. Tá? Se a gente pensar na Guerra dos 30 Anos, também ela teve um impacto mundial. Se a gente pensar que a Europa era sede de colônias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Europa, a partir da catástrofe que foi a Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, ela percebeu, pela dor, vamos chamar assim, de que era necessário uma nova forma de se relacionar entre as nações. E isso passa, sem dúvida nenhuma, pela Europa Central. Aqui muito bem explanado pelos que me antecederam, pela importância da Europa Central, porque a Europa Central é uma área de transição entre, ali as potências da Europa Ocidental, leiam-se Reino Unido, hoje, França, Espanha, enfim, Portugal no passado, ou antigas potências, como Portugal no passado, e as potências da Europa Oriental já citadas aqui. Exemplo, a Rússia, mas a gente não pode esquecer que no passado a Polônia também já teve importância, como já foi lembrado aqui, certo? A própria Lituânia também, a Suécia, já mais ao norte, também teve uma política expansionista em um determinado momento da história. Isso eu estou falando, certo, na época moderna e também na Idade Média. Mas o importante aqui é pensar que a Europa ela teve uma situação muito delicada no século XX. É o século que marca, ao mesmo tempo, a destruição da Europa como projeto, como centro da economia mundial. Londres deixará de ser o centro econômico e financeiro do mundo, inclusive a capital, digamos, do mundo, e isso vai passar vai haver uma transição e uma mudança para os Estados Unidos, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos o quê? Nós temos uma escalada da violência jamais vista na história, inclusive, não só europeia, como no mundo. Só para a gente lembrar aqui, o quanto a Primeira Guerra Mundial acabou com aquele período da Belle Époque, que antecedeu a Primeira Guerra, e o quanto a Europa, a partir da Primeira Guerra, ainda teve a ascensão de movimentos de extrema-direita, principalmente os regimes nazistas na Alemanha, fascista na Itália, inicialmente, inclusive, com o regime fascista na Itália, e depois a gente pode lembrar de outros regimes, como, por exemplo, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, mas que levaram, inclusive, não só por isso, mas também por isso, à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial e a Primeira, que para o Eric Hobsbawm, historiador britânico, como se fosse uma grande guerra mundial, na verdade, a Primeira só foi terminada quando a Segunda resolve que não foi terminado pela Primeira, e que inclusive foi causado pela Primeira. Quando você tem o final da Segunda Guerra Mundial, aí vem o projeto político europeu, que é o projeto da União Europeia, que na verdade nasce como Comunidade Econômica Europeia, inicialmente com países da Europa centro-ocidental. E interessante que o projeto da Comunidade Econômica Europeia nasce, que antecedeu a atual União Europeia, nasce como uma aliança que no passado era impensável. Uma aliança entre duas grandes potências inimigas, adversárias no passado, que inclusive duelaram fortemente em 3 guerras que antecederam a União Europeia. A Guerra Franco-Prussiana, certo? Inclusive, com a sua finalização, marcou o início do Império Alemão, da Alemanha, o Segundo Reich alemão, com o Bismarck, depois a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E qual o elemento disso? O elemento que eu gostaria de focar, que esse é um dos grandes desafios da União Europeia, é o nacionalismo. Tem um livro, para quem está acompanhando, um livro do Eric Hobsbawm, chamado Nações e Nacionalismo, muito importante. Ele vai trabalhar como o nacionalismo nasce como movimento político. O nacionalismo não é uma construção natural. O nacionalismo é uma construção histórica. Ele nasce principalmente a partir da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, e tem a sua ascensão fortemente durante o século XIX. A ideia de nação é uma ideia construída historicamente, certo? Inclusive como elemento, certo, selador, como elemento unificador dos estados que estavam deixando de ser absolutistas por conta das revoluções liberais,
né, principalmente com a Revolução Francesa, e passam a ter um novo elemento unificador, que é a ideia de nação, que não é uma ideia natural, é uma ideia humana, é uma ideia construída. Se entrar no mérito, a gente pode né, falar melhor sobre isso, mas tenho certeza que não sei se vai haver possibilidade de perguntas, mas voltando, é importante que essa questão do nacionalismo levará como um dos elementos causadores as guerras que eu já citei aqui, do século XIX, guerras que não só eu citei, como guerras também que foram citadas por outros que me antecederam, né? Por exemplo, o coronel Barzuk lembrou muito bem da Guerra da Crimeia, né? Fundamental na formação ali do expansionismo russo, mas também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Além da Guerra Franco-Prussiana, as guerras de unificação da Itália, as guerras de unificação da Alemanha, enfim, todas as guerras têm um elemento comum. O elemento é o nacionalismo. E o nacionalismo levou à Segunda Guerra, que foi a maior guerra da história, em todos os sentidos. Tá? E isso causou um trauma enorme. A Europa, eu ouso dizer, jamais se recuperou da Segunda Guerra. Foi um fator muito importante. Nesse sentido, voltando, tá? O projeto de unificação da Europa, de integração da Europa, é um projeto ousado. É um projeto jurídico, mas não é só jurídico. Ele tem um viés jurídico, um viés de defesa, um viés econômico, um viés histórico e um viés político e geopolítico. Por quê? Porque a Europa percebeu, né, os países europeus, tá, inicialmente da Europa centro-ocidental, perceberam, liderados pela França e pela então Alemanha Ocidental, perceberam que não dava mais para brigar entre si. Eu estou falando aqui a grosso modo, é claro. Tá? Diante de uma bipolarização da Guerra Fria, era necessário o quê? Unificar. Então, procuraram criar um terceiro eixo, tá? Que fosse, claro, apesar das interferências e da influência dos Estados Unidos na Europa Ocidental, e, é claro, na Europa Oriental, da influência soviética, a ideia era o quê? Era ter um novo centro de poder, um novo polo de poder, em termos geopolíticos, no caso, que seria permitido pela Comunidade Econômica Europeia. Bom, se entrar aqui no mérito e nos meandros da formação, que é longa, nós temos que lembrar que hoje a União Europeia começou com 6 países e ela hoje tem 27. Né? Se a gente lembrar que, recentemente, o Reino Unido saiu pelo Brexit, tá? Nesse ano. Então, veja, são 27 países que englobam desde países da Europa Ocidental, Europa Central, já aqui bem explanada, e também da Europa Oriental. Esse é um elemento importante, que a Europa Oriental só adentra na União Europeia por conta do fim da Guerra Fria e da desintegração do Império Soviético, isso já nos estertores de entre 89 e 91, 1989 e 1991, ali, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Bom, que aí há uma expansão da União Europeia. E qual é o desafio? Né? Aqui respondendo a pergunta, tudo isso para responder a pergunta, certo? Em relação feita pelo professor Nélio. Qual o desafio que tem em relação ao direito comunitário hoje, tá? Não só sobre a Europa Central, como também para o projeto da União Europeia como um todo. Aqui vou recorrer a 2 autores, me permitem, um chamado Peter Haberli, tá? E o outro Habermas. Tá? São filósofos da escola alemã, da escola de Frankfurt, tá? E eles entendem o seguinte, independente aqui das críticas que a gente possa ter a eles ou não, que, óbvio, eles não são imunes, mas eles têm, e até escrevi um artigo, que foi até premiado, não estou aqui fazendo merchandising, mas é só para lembrar, foi premiado pela União Europeia, um artigo cujo título eu emprestei e me inspirei neles. Eles falam do chamado déficit democrático. O grande desafio hoje da Europa, e eu, inclusive, inspirado neles, eu escrevo sobre isso nesse artigo, tá, que foi premiado em 2010, é o quê? O grande desafio da Europa hoje, e diante da crise de 2008, também diante da crise da guerra civil síria, tá, que nós estamos ainda tendo, e ainda da guerra civil líbia, e também da situação do Iraque, a gente não pode esquecer, tá, fora os problemas ali do Sahel e do Saara, e do Subsaara africano, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, o grande desafio é o quê? É a questão imigratória. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque hoje um dos grandes desafios da União Europeia é exatamente o seguinte, o que é a União Europeia, afinal de contas? A União Europeia é apenas uma união política e econômica? Ou mais do que isso?
é um projeto de uma comunidade, de uma confederação de países que vão abdicar da soberania em prol de um interesse comum, ou seja, da ideia de uma União Europeia, de uma Europa forte. Se esse for o objetivo, então nós temos que ter uma União Europeia efetivamente democrática, sob o ponto de vista liberal, sob o ponto de vista da tradição filosófica ocidental. Porém, se isso não for possível ou não for feito, então nós temos uma situação muito delicada que ficou exposta agora, tá? Já chegando ao final da minha fala, que é o seguinte: nós temos que lembrar que a Europa está vivendo alguns fantasmas que nunca desapareceram, mas que estão cada vez mais fortes. Fantasmas que vieram do passado, de um passado não tão distante assim, e que hoje cada vez mais é presente. Eu estou falando do extremismo. E esse extremismo, seja a esquerda, e principalmente no caso europeu hoje, a direita, ele é um extremismo que ele se revela com base em muitas características. Uma delas eu posso citar aqui, que já foi citado inclusive por mim, que é o nacionalismo. Tá? Nós temos hoje na Europa Central 3 governos ou 3 partidos que já participaram ou participam do governo, de governos, tá? E tem um caráter de extrema-direita. É o caso do Partido da Lei da Ordem na Áustria, é o caso do Partido Fidesz na Hungria e é o caso do Partido da Partido da Lei da Ordem na Polônia, Fidesz na Hungria, perdão pela confusão, e Partido da Liberdade da Áustria, certo? 3 partidos que têm, inclusive o Partido da Liberdade da Áustria, como, curiosamente, apesar do termo liberdade, foi fundado por antigos neonazistas austríacos e de origem também germânica. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma Europa ameaçada por um nacionalismo que está cada vez mais forte, refratário à imigração, refratário aos direitos humanos, refratário, inclusive, tudo isso que a Europa ajudou a construir. Veja, não é algo alienígena na Europa, muito pelo contrário, é algo da Europa. Né? Nós estamos falando de elementos fundantes da Europa, elementos fundamentais na Europa. E o direito comunitário ele tem um papel, certo, de construir as relações para que haja tolerância entre esses países, para que haja tolerância com o diferente, certo? Com a questão do diferente, certo? Exemplo, a Constituição Europeia foi rejeitada, a primeira, certo? Principalmente por França e Holanda, por quê? Entre outras coisas, por a questão dos imigrantes e também pela questão do cristianismo, que é um dos outros elementos, certo? Hoje há uma discussão na Europa, o que caracteriza ser europeu? Ser cristão? Mas as minorias, por exemplo, como o Islã, as minorias muçulmanas, como ficam nessa situação? Tá? Minorias importantes que nós temos, islâmicas, como no caso da Alemanha e da França. Não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando dos dois, são os dois motores, é o eixo Berlim-Paris, ou Paris-Berlim, como quiser. Então, veja, eu entendo que o desafio hoje, voltando, fechando a minha fala, é que há uma situação muito delicada hoje em relação à Europa, ao seu destino. Ou a Europa profunda, e aí eu sou signatário das ideias do Haber e do Habermas em relação à democratização de fato da Europa, no sentido da tolerância e do aumento, certo? Da proteção, a questão, certo, da tolerância e dos direitos humanos, ou nós teremos, certo, crises humanitárias terríveis, como a gente assistiu, certo, em Lampedusa, no sul da Itália, em que imigrantes ficavam, ou ficam, na verdade, ainda, em barcos esperando a autorização ou não para entrarem na Europa. Tá? A Europa precisa repensar a si própria nesse momento do processo de integração europeu. Se não repensar, a Europa poderá ter gravíssimos problemas, até, quem sabe, a volta de crises e até guerras internas, não que a Europa esteja imune, como é o caso da Ucrânia hoje. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Arpelão, por gentileza. Peço a todos que fechem o microfone.